Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o presbítero Luciano Silva e, como sempre, eu vou trazer uma palavra de Deus para você que está do outro lado. É isso mesmo, já quero pedir para você se inscrever aí, dar um like e ativar o sininho das notificações, porque semanalmente nós estamos aqui trazendo um conteúdo de Deus para a sua vida. Vamos pro vídeo. A palavra de hoje me reporta a minha infância na igreja, né? Nós crescemos na igreja e eu vi por muitas vezes, vi e ouvi pregadores pregarem muitas coisas que quando eu passei a estudar a Bíblia eu disse, nossa, mas eu aprendi a vida inteira que isso era assim, mas a Bíblia está me dizendo que não é do jeito que eu ouvi. É de outro jeito quando a gente passa a entender as escrituras, a estudar teologia, a comprar livros, comentários, você vai ver que você ouviu muita coisa que não estava escrito. E alguém afirmava que estava escrito. Uma das coisas que a gente observa é que alguém prega, né? Você creio que já ouviu que Elias foi para o céu numa carruagem de fogo. Aí a gente imagina Elias pegando ali as rédeas, batendo e a carruagem subindo, Elias em cima da carruagem. Outro prega, Paulo caiu do cavalo, mas lá em Atos 9 não tem cavalo. A gente imagina, supõe-se que ele caiu de um cavalo porque era o transporte da época. E pega-se aquele texto que fala lá em aos Hebreus, né, o capítulo 11 dos heróis da fé, adentrando no 12, e muitos pregaram, irmão, você está cercado aí com um grande nuvem de testemunha, cuidado, as pessoas estão te vendo. Só que quando a gente vem para o contexto do texto, né, porque texto sem contexto é pretexto para pregar e ensinar heresia. Nós vamos ver que aquela nuvem de testemunhas lá de aos Hebreus eram os heróis da fé, como Abraão, Moisés, dentre muitos. Então a gente tem que estudar as escrituras para a gente pregar realmente o que está escrito, querido. E com base nisso, que eu já introduzi, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, encontrado em Mateus capítulo 17, versículo 20, que diz assim a Escritura. E Jesus lhe diz, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, grave bem, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Uma coisa que eu quero destacar nesse texto aqui, é que Jesus afirma aos apóstolos, aos discípulos que não conseguiram libertar um homem lunático, como diz o contexto do texto, ele diz para eles que faltou-lhes fé, esta confiança em Deus, que é transcendental, faltou-lhes fé. E Jesus, ele diz aqui que se eles tiverem fé, como um grão de mostarda, eu ouvi muitos pregadores dizer assim, olha, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você vai remover montanha. Só que o texto não diz do tamanho, o texto diz como um grão de mostarda, não é do tamanho. Você pergunta, mas presbítero Luciano, isso dá uma diferença? Dá uma diferença grande no nosso entendimento, até para praticar isso aqui que Jesus falou. Então, aqui que está o ensino, porque como eu já lhe disse, eu já ouvi muitos dizer, se a tua fé for do tamanho, não é do tamanho, é como. E é bem aqui que eu tenho uma palavra de Deus para você. Primeiro, nós temos que entender o que era essa semente de mostarda que Jesus falou aí no texto. A semente de mostarda, ela tem cerca de 2 milímetros, mas quando ela é lançada no solo, que ela cresce, ela chega a atingir uma árvore 3 metros de altura, olha só. Então, quando Jesus, ele diz, se tiverdes fé como um grão de mostarda, Jesus não está falando do tamanho da árvore, ele está falando do processo de crescimento. Como? É processo, é comparação. Ele está comparando a nossa fé como o processo de crescimento da mostarda, desde o lançar no solo da pequena semente, que media aí 2 centímetros, até se tornar uma árvore grande. Disto aqui nós já vamos passar a entender, ter a nossa mentalidade iluminada da mensagem que Cristo quer nos passar nesse texto. Ao comparar a nossa fé ao processo de desenvolvimento da mostarda, a semente é lançada no solo, nós vamos entender que a nossa fé também ela é desenvolvida. Os próprios discípulos chegaram a pedir para Jesus aumentar a fé deles. Logo, nós podemos iniciar na caminhada cristã com uma fé pequenininha, como era o grão de mostarda, mas depois, no solo da experiência com Deus, a nossa fé vai sendo aumentada gradativamente, conforme nós vamos tendo experiências com o nosso Deus. É por isso, querido, que Jesus fala que se tiverdes fé como o grão de mostarda, ele fala a questão de remover montanhas de um lado para o outro, daqui para acolá. É isso que nós vamos entender agora. Quando nós temos a nossa fé aumentada diariamente no solo da experiência com Deus, nós vamos crescendo, né? A Bíblia diz para crescer em graça e conhecimento. Nós vamos entender que a nossa fé vai sendo aumentada e quando nós se deparamos com os montes da vida, com os problemas da vida,
sendo eles de várias esferas espirituais, materiais, emocionais, nós vamos entender que nós vamos ter capacidade, experiência no campo do espiritual para remover esses problemas e continuar a nossa caminhada cristã. Foi isso que Jesus quis comparar, não com o tamanho do grão, mas com o processo de desenvolvimento do grão até se tornar uma grande árvore. Eu não sei, talvez a luta que você está passando, o problema que você está vivenciando, mas eu quero dizer que esta luta, ela vai servir para que a tua fé venha a ser aumentada, para que você venha a cada dia crescer. E tendo a sua fé aumentada, os problemas eles virão sempre, porque não há vitória sem luta. A vida cristã é guerra, é peleja, mas você vai ter fé inabalável para mover as montanhas que estarão na sua frente e continuar caminhando. Querido, que Deus te abençoe. Fica com esta palavra, que a tua fé seja aumentada a cada dia. Meu muito obrigado e aprenda, não é do tamanho, é como o grão de mostarda. A paz do Senhor.